Bom dia. Agora já está tudo ok. Isto estava difícil dentro de Já conseguir. tinha lá recebido uma da Cristina Apura a dizer que ainda lá não estava o link também, já está tudo lá. Não, isto houve aqui uma dificuldade técnica, mas já está ultrapassada. Pronto. Não, mas já está. A Susana Tavares lá da Bartolomeu também já tinha dito, pois não, ainda não pôs. Não, por acaso era para ter posto mais cedo, mas depois esqueci-me e entretanto agora estava com dificuldade de entrar no computador. Já lá está também para registrar a presença. Eu também já vi. Já lá está. Já, é a presença e Sim, o link. ando lá estar mais uma série de documentos que eu já mostro. Vamos aguardar um bocadinho que agora as pessoas ainda não viram o link, ainda estão Ué, pendentes. tu meteste lá aquilo da password lá ao lado, mas é que não é preciso. Ele não pediu password nenhuma a mim. Não, mas há certas situações em que pede e para o caso disso acontecer, está lá a password. Ah, Eu, por acaso, eu agora tenho feito sempre aquilo, sabes? Porque acho que por defeito, quando crias uma sessão no Zoom, por defeito ele mete-te como sendo necessário a password. E se a pessoa não se esquecer de retirar esse visto, fica lá a obrigatoriedade da password. pois. E às vezes, como pode falhar isso, assim fica Olha, lá. mas agora ouve-se bem. Na segunda-feira estava só a ouvir um bocado assim baixinho e ao longe. Ah, é? Hoje está, hoje está hoje ouve-se Sim, bem. ouvi. Na Ah, segunda-feira estava assim um bocadinho baixinho e ao longe. eu tenho que experimentar. Isto é uma câmera que eu estou a experimentar, que tem o áudio incorporado. Não é minha, Olha, mas mas pediram para até a eu. imagem parece que está melhor do que na segunda-feira. Sim? Está melhor, está. É que disseram que esta câmera não funcionava, que estava com problemas e que não. E então eu trouxe-a para testar, precisamente. Esta não é minha. É Mas, aquela que está aí em cima do monitor, não é? Que eu sim, é vi aquela que está em ontem. cima do monitor, É. sim. Sim. E ela até é boa, porque é de alta definição e tudo, mas como disseram que isto não estava a funcionar bem, eu resolvi experimentar. Epá, então, mas o que é que se passa com o resto das pessoas? Ia ser era alguma incompatibilidade com o sistema operativo ou qualquer coisa. Pois, Da por outra exemplo. pessoa disse que não estava boa. Por exemplo. Não estava a acontecer os drivers ou assim qualquer coisa. Se calhar depois houve muita gente que está à espera lá na página e não fez F5 para atualizar a página e continua a não Pois, ver. só se for isso. Mas eu à Cristina Apura já disse para ela fazer F5. Deixa-me lá ver a Cristina aqui. Se isto é para mandar uma mensagem para todos lá do mundo ao mesmo tempo, aí era bom.
A Vera também estava a perguntar se já lá está, mas já lhe disse que já lá estava. Pois é, ninguém ou tem de sair da página e voltar a entrar, ou então atualizar. Já avisei a Vera também, a Vera Vigia. Pois é, está com uma carrada de pessoas aqui ligadas à espera. À espera quer dizer, aqui no mudo, os utilizadores que estão ligados. Ah, já aí vem mais. Olá, bom dia. 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 É a Cristina Apura. Sim. Olha, sai e volta a entrar outra vez. Bom dia a todos, já cá estou. Bom dia, Cristina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia. Bom dia. Luís, enquanto esperamos, dizer só que ainda não está visível o registar da presença. Está. Eu não consegui registar agora. Quando eu entrei já estava Eu registrado. também fui lá e não consegui registrar a minha. Eu não consegui registrar a Mas minha. não dá para registrar. Está disponível o link, mas depois não conseguimos trabalhar. Eu não consegui. O link vi que estava visível, agora para entrar não mexi ainda. Ao entrarmos não permite fazer o registro. Bom dia. Bom dia. Luís, a Silvia Balsas está a aguardar a entrada, não consegue entrar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já conseguem registrar a presença, que o Luís já autorizou. Eu já fiz a minha. Já? Ok. Então, Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. epá, ó, Luís, andei à procura de ti, até via Magda, não sei se já recebeste algum telefonema da Magda. Não estava a conseguir entrar e não havia links e essas coisas. Mas pronto, já cá estamos todos. Não estou a conseguir ouvir, Luís. Estás sem som, Luís. Liga o microfone. Tem de ligar os microfones para fazer Está atribulado. Já está. Já estamos a ouvir. Bom, agora que eu penso que já cá estamos todos dentro da sala. 51. Acho que ainda não. Não tenho aqui ninguém a aguardar. Não? Não. Magda. Bom, o Alexandre antecipou. Bom dia. Eu não vejo aqui a Ana Júlia e sei que a Ana Júlia provavelmente estará com um grupinho do primeiro ciclo. Estão cá as colegas.
Eu acho que ainda falta entrar algumas pessoas, Lena. Não, Estou acho aqui, que- Helena, estou aqui. está Estou ali. aqui. Pronto, ok. Ok. Obrigada, Helena. Obrigada. Um beijo. Estamos só aqui. Bom dia, Ana Júlia. Estamos só aqui à espera de mais 2 ou 3 pessoas que estão aqui, entretanto, a chegar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pronto, então vamos começar por falar naquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu foi que eu só disponibilizei. Para já tive dificuldade em entrar no computador hoje, logo às 10 e um bocadinho antes das 10h30. Portanto, isso é uma coisa que nos acontece a todos de vez em quando. Depois, os links não estavam disponíveis e eu ativei os links só já depois das 10h30. Portanto, se vocês, por exemplo, já estavam dentro da página, vocês não viram essa alteração do estado. Muitas vezes é necessário sair e voltar a entrar ou, no mínimo, fazer F5 para fazerem o refresh à página, ou seja, atualizar e voltar a mostrar a nova realidade. Está bem? Portanto, é o que acontece. Depois, há aqui outra situação que é a seguinte. Isto é o que é aconselhável, que é nós, quando criamos uma sala destas, fazemos com que os participantes fiquem à espera, a aguardar, e nós sejamos os primeiros a entrar e vamos autorizando as pessoas. Porquê? Porque, por causa daquela situação que alguns de vocês tiveram, ou que algumas pessoas tiveram, em que entravam miúdos na sala sem autorização. E, portanto, se eu não for eu a filtrar quem é que entra na sala, quem tiver o link entra indevidamente. Okay? Portanto, quando temos um grupo de alunos, é normal e é aconselhável que vocês admitam as pessoas e, portanto, quando criam a sessão, coloquem lá aquela opção para dizer que eu autorizo as pessoas a entrar. Aqui, se calhar, não teria feito sentido, eu deveria ter, quando criei a sessão, deixar-vos entrar e ficarem vocês à minha espera, que era para não haver esta situação de uns à espera, outros à espera, depois eu vou autorizando grupos que vão aparecendo aqui e assim perde-se um pouco de tempo a mais, não é? Pronto, são essas situações. De qualquer forma, vamos começar agora, são 10h49, já conversámos um bocadinho, mas portanto isto está previsto mais ou menos para 1 hora. Vamos tentar fazer isso. Entretanto, vou aqui tentar partilhar uma coisa. Ok, já toda a gente está a ver o meu ecrã? Sim. Muito bem. Sim, já se vê. Pronto, então no último dia, portanto na segunda-feira, nós falámos de alguns aspectos gerais das plataformas e daquilo que a gente pode fazer com as plataformas, da importância que tem o ensino à distância, etc. Hoje vamos abordar especificamente a parte da avaliação e o que é que nós conseguimos fazer com a avaliação aqui dentro das plataformas, neste caso concreto do Moodle. Eu vou aqui só mostrar meia dúzia de slides e depois a seguir vamos para dentro da plataforma e vamos simular ali algumas coisas. Vamos começar aqui por relembrar isto, que é o que é a avaliação, porque muitos de nós, quando se fala de avaliação, o nosso pensamento salta logo para testes, ou seja, avaliação é igual a testes que nós vamos fazer num momento qualquer. Normalmente pensamos logo 2 testes no primeiro período, 2 testes no segundo período, 2 testes no terceiro período, ou 2 ou 3, ou seja o que for. Mas a avaliação não é isso, não é? A avaliação não é só isso. Ou pode até nem ser nada disso. E, portanto, falar de avaliação é nós medirmos os objetivos específicos que temos quando começamos a lecionar. E, portanto, o que é que eu pretendo que os alunos atinjam, alunos ou formandos, neste processo de ensino-aprendizagem? E eu posso medir isso de várias formas diferentes. Não tenho obrigatoriamente que o fazer com recurso a um teste formal, tal como nós o conhecemos de há muitos anos. Não é? E estas plataformas de aprendizagem permitem precisamente isso, permitem ter um conjunto extra de ferramentas que se calhar são mais difíceis de implementar no ensino presencial, mas que aqui temos uma série, não diria infinita, mas uma série muito grande de recursos
portanto, para conseguirmos trabalhar e para conseguirmos avaliar, porque qualquer coisa que os nossos alunos façam na sala de aula ou mesmo aqui fora da sala de aula pode servir para avaliar o aluno. Portanto, temos que ter isto em mente, que é, nós temos é que perceber se o aluno ou se os alunos atingem os objetivos que nós pretendemos. E isso leva-me a recordar a taxonomia de Bloom, que não sei se estão familiarizados ou se ainda se recordam, em que a taxonomia de Bloom avalia estas 6 componentes. Portanto, temos 6 níveis diferentes para avaliar. E muitas das vezes, quando nós aplicamos um teste, ficamos muito por baixo desta pirâmide, ou seja, ficamos aqui muito, na realidade, nas 3 ou 4, portanto, nestas 3 ou 4 secções mais baixas da pirâmide. E recordem isto, se vocês fizerem uma atividade qualquer em que, pura e simplesmente, vocês façam com que o aluno só utilize a questão do lembrar e do compreender, portanto, assistindo a uma coisa qualquer, portanto, assistir a um vídeo ou ler simplesmente um texto, vocês estão a fazer com que os vossos alunos só consigam reter menos de 20% daquilo que vocês estão a tentar transmitir. Portanto, pura e simplesmente não chega eu chegar ao anfitrião, mostrar um vídeo e depois não enquadrar esse vídeo e não continuar a trabalhar esse vídeo. Portanto, se eu fizer só isso, mostrar o vídeo e depois disser só, então gostaram, pronto, passamos à seguinte atividade. Portanto, isso os alunos retêm pouca coisa, retêm cerca de, no máximo, 20%. Atenção que estes números, obviamente, não fui eu que os inventei, portanto, isto está mais do que estudado e comprovado e portanto, trouxe aqui para relembrarmos. Depois, se nós formos para os 2 níveis seguintes desta pirâmide de avaliação, nós temos aqui o aplicar e o analisar, que é quando fazemos exercícios, quando fazemos demonstrações, quando fazemos discussões em sala de aula, em chat, nós estamos aqui a forçar, ou no fundo, a fazer uma participação. E, portanto, nesta participação aí, os alunos já vão dos 20% aos 75% na aprendizagem daquilo que nós estamos a tentar transmitir. Finalmente, no topo da pirâmide, para atingirmos um assimilar completo daquilo que nós pretendemos transmitir, se nós incentivarmos a prática imediatamente àquilo que estamos a tentar transmitir, se nós trabalharmos como mentores e não como simplesmente só professores, ou seja, se nós incentivarmos, se nós fizermos trabalho prático, aí sim o aluno vai conseguir atingir o máximo das suas capacidades e pode atingir mais de 75% de aprendizagem. Portanto, fica aqui este gráfico para retermos e para nos relembrarmos e para percebermos que nós temos e devemos fazer um conjunto de atividades variado e que leve a que todos estes 6 níveis sejam utilizados. Quando estamos aqui a falar em criar no topo da pirâmide, estamos a falar na criatividade, obviamente. Mais uma vez aqui esta pirâmide, portanto, e os conceitos relacionados com isto. Portanto, quando estamos a lembrar, estamos só a relembrar factos e conceitos básicos, quando estamos a compreender, estamos a realizar julgamentos, quando estamos a aplicar, estamos a dividir a informação em partes irrelevantes e irrelevantes, portanto é suposto que o aluno faça isto. Quando estamos a analisar, estamos a executar procedimentos. Quando estamos a avaliar, estamos a estabelecer uma ligação entre o novo e o previamente adquirido, ou seja, aqui muitas vezes, por exemplo, os alunos já falham, que é aquela situação em que nós demonstramos determinada coisa, por exemplo, na matemática, eles queixam-se muito disso, não é? Vocês dão-lhes um conjunto de exercícios, eles fazem esse conjunto de exercícios, depois os exercícios seguintes são sempre diferentes, obviamente, dos anteriores. E depois, muitas vezes, os alunos dizem, mas eu não dei esta matéria. Não, eles são chamados a, com base naqueles exercícios que nós damos, portanto, estabelecerem uma ligação entre os novos problemas e os problemas que eles já sabem resolver. E, portanto, aí estão a ser chamados a fazer uma ligação entre aquilo que já adquiriram e aquilo que lhes é exigido e pedido. Finalmente, no criar, reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos, portanto, aplicar aquilo que já conhecem a novas situações e novas coisas que são eles próprios a criar. E isto independentemente de estarem em informática ou em eletricidade ou em artes, portanto, tudo isto é sempre possível de fazer em todas as áreas disciplinares. Só também já agora para relembrar todos os verbos aqui associados a qualquer uma destes 6 níveis. Portanto, cada um destes 6 níveis tem determinado conjunto de coisas que podemos fazer com os alunos e, portanto, fica aqui
o conjunto de verbos associados a estas coisas que os alunos podem fazer e os níveis que nós estamos a atingir. Portanto, já sabemos então, o ideal obviamente é atingir o topo da pirâmide. E portanto, reparem que então a avaliação é tudo isto. Portanto, tudo isto a gente pode fazer, não é simplesmente resumido a um teste com determinado nível de perguntas e com um texto para interpretar ou coisa do género. Portanto, pode ser muito mais. Portanto, voltando aqui à questão então da avaliação do ensino à distância, nós devemos, e isso acontece, diversificar os momentos, as fontes e os instrumentos de avaliação, ou seja, tudo aquilo que eu faço, e eu falo disto assim porque eu faço isto com os meus alunos, já desde que nós temos plataforma Moodle aqui no agrupamento, desde 2007, eu não faço testes formais tal como a gente os entende, eu e muitos colegas meus, especialmente na informática. Portanto, nós aproveitamos todos os projetos, todos os trabalhos, todas as participações dos alunos, todo um conjunto de ferramentas e de coisas que eles vão fazendo, e é isso que contribui para a avaliação deles, porque eu percebo em cada atividade que eles fazem se eles conseguem atingir os objetivos ou não, se eles conseguem fazer as coisas tal como elas são planeadas e planificadas ou não. Porque o objetivo final não é o aluno memorizar. Portanto, esse conceito da transmissividade do professor para o aluno está completamente ultrapassado neste momento, apesar de muitos de nós ainda o fazermos, mas está completamente ultrapassado. Portanto, bem sei que formalmente os alunos continuam a ter que fazer os exames finais do 12º ano e continuam a ter que memorizar uma série de coisas e irem ao exame prestar provas. Bem sei que no ensino secundário, portanto, e no acesso à universidade, isto acaba por ainda ser assim. Mas há de chegar um dia que também não será. Mas para níveis mais baixos, portanto, a níveis onde eles não são chamados a um exame final nacional, portanto, já não faz sentido esta questão dos 2 testes por período e a nota que eles têm nos testes, fazemos média e damos-lhe a nota final do período com base naquele teste. Okay? Portanto, estas plataformas, como vocês muito bem viram desde março até agora, podem-vos fazer, portanto, podemos diversificar os instrumentos de avaliação. Ora, se diversificamos os instrumentos de avaliação, é suposto também melhorarmos a qualidade da aprendizagem, não é? Porque temos mais ferramentas, então se aquelas ferramentas não estão a ser adequadas e não estão a ter, não estão a obter os resultados que eu pretendo, eu posso melhorar e posso substituir por outras ferramentas. Portanto, também aqui na avaliação, eu devo suportar, eu devo disponibilizar processos comunicacionais que tenham um grande grau de interatividade e favorecer, por exemplo, o trabalho em grupo. É certo que nós também podemos fazer trabalhos de grupo em sala de aula ou mandá-los para casa a fazer trabalhos de grupo. Aqui isto fica mais facilitado pelo facto de eles não terem que se deslocar e podem reunir-se em grupo, portanto, à distância, não é mesmo? E, portanto, temos aqui, penso eu, uma forma mais fácil de favorecer o trabalho de grupo. Depois temos aqui também outra possibilidade que é, eu posso arranjar aqui ferramentas que ajudem a criar os próprios grupos, porque muitas vezes temos essa dificuldade em arranjar, portanto, em dividir os alunos por grupos, há sempre alunos que não querem outros alunos, portanto eu posso sempre fazer aqui um processo de seleção aleatório e posso eu gerar os grupos e definir os grupos aqui. Depois, esta questão da avaliação também à distância pode eventualmente reduzir a sobrecarga administrativa. Bom, aqui eu também sei que esta afirmação é polémica, porque todos nós associamos aquilo que vivemos nestes últimos meses, portanto, ensino à distância, muito mais trabalho, é verdade. Mas, reparem, se eu fizer um determinado conjunto de atividades que me vão servir para avaliação, eu vou fazê-las neste momento para este grupo e posso reutilizá-las para todos os grupos seguintes, dando ali uma roupagem nova, inserindo ali umas questões novas, retirando outras, mas o trabalho depois é muito menor. E, portanto, não no imediato, quando eu estou a construir o meu espaço, portanto, eu quando construo o meu espaço de aprendizagem, no fundo eu estou a ser o arquiteto daquele espaço, não é? Portanto, eu tenho muito trabalho inicial, é certo e é verdade. Mas depois, a médio e a longo prazo, eu posso reduzir a carga de trabalho que tenho porque já tenho os meus espaços definidos. E é isso que me acontece nos dias de hoje, por exemplo. Tenho as minhas disciplinas já criadas há uns anos a esta parte
E, portanto, em todos os anos, eu tenho relativamente pouco trabalho no início do ano letivo a planificar tudo aquilo que vou fazer, porque eu já tenho o meu guião feito, já lá está tudo. Claro que vou sempre tirar algumas coisas e acrescentar outras, e a forma como eu vou atuar, entre aspas, portanto, a minha aula, nem que seja virtual, vai ser diferente, obviamente, porque a minha atuação neste palco que é o ecrã vai ser diferente. Mas, no entanto, já lá está todo o guião. E, portanto, é isso que me acontece. Todos os anos eu tenho relativamente pouco trabalho a preparar as coisas porque já estão todas preparadas. Okay? Isto também porque, isso leva-me a dizer, por exemplo, que esta parte da passagem do presencial para o online, por exemplo, para mim, em termos pessoais das minhas disciplinas e dos meus alunos, não tive grande dificuldade, ou quase nenhuma. Porquê? Porque eu já fazia isto com os alunos mesmo no presencial, ou seja, eu tinha os alunos presencialmente. Sim. Aqui fazer feedback, terei que tirar o som a todos, se calhar. Posso continuar? Estão a ouvir bem? Sim. Ok. Portanto, eu como já trabalhava com este processo com os meus alunos, ou seja, a plataforma era um suporte à aprendizagem, apesar de eles estarem presencialmente na sala de aula, mas eles já estavam habituados desde o início de cada ano letivo a irem consultar recursos à plataforma, a irem entregar trabalhos na plataforma, a irem consultar informação na plataforma, portanto, a participar em fóruns. Portanto, eles já estavam habituados a este tipo de trabalho. Portanto, na prática, foi só cortar o cordão umbilical que houve ali de estarmos todos na sala de aula e continuarmos o nosso trabalho só na plataforma. Isto tudo para dizer que a redução da carga administrativa e a redução da carga de trabalho, com o tempo vai se diluindo. Portanto, é a tal curva de aprendizagem, neste caso a curva também de trabalho, que nós temos que ter para colocar uma coisa destas a funcionar. A avaliação pode ser vista de duas formas, mesmo no ensino à distância. Ou é baseado em modelos mais focados na natureza do processo e no sítio onde ocorrem estas aprendizagens e onde se desenvolvem estas competências, ou seja, focado, neste caso, na plataforma Moodle, ou no Teams, ou no Google Scholar, qualquer coisa. E, portanto, aqui nós temos que ter recurso àquelas ferramentas que este tipo de plataformas nos possibilitam. Ou seja, se eu tenho os fóruns, que é dos elementos mais importantes na avaliação, ou seja, por exemplo, vocês foram chamados a participar com algumas opiniões e algumas reflexões nesta nossa formação em relação ao tema de segunda-feira. E, portanto, praticamente todos vocês já deram a vossa opinião. Vocês podem interpretar aquilo como sendo só o dar a vossa opinião, partilhar a vossa opinião com as outras pessoas e verem o que é que as outras pessoas, os outros colegas pensam de tudo isto, do ponto de vista do avaliador. Se bem que vocês aqui não vão ter avaliação, porque isto é uma ação de curta duração, mas se eu quisesse avaliar e tudo isto, pronto, eu teria que, além de ter que ler com muita atenção tudo aquilo que vocês escrevem, depois teria que tirar ali as minhas conclusões e tentar ver quem é que está a fazer uma reflexão mais profunda ou quem é que, pura e simplesmente, leu ali 2 ou 3 frases e dá ali 2 ou 3 opiniões não fundamentadas, por exemplo. Ou seja, quando eu estou a tratar de uma avaliação mais formal com os alunos, se eu quero dar uma avaliação mais correta, obviamente que tenho que ler com muita atenção tudo aquilo que eles escrevem e portanto, dar um peso àquela intervenção do aluno. É a mesma coisa num chat, portanto, isto aqui é o símbolo dos fóruns, isto aqui é um símbolo dos chats. No chat, na conversação, vocês quando estão a conversar com alguém, todos nós, quando estamos a conversar com alguém, nós estamos a avaliar essa pessoa também, não é? Portanto, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista dos conhecimentos que ela tem sobre determinado tema. Portanto, uma mera conversa pode servir e serve de avaliação. Então, aqui com os nossos alunos também é a mesma coisa. Se eu estou numa conversação online com eles e estou a debater determinado tema, no fundo estou a transferir aqueles diálogos que eu faço em sala de aula aqui para um chat e, portanto, eu também estou a avaliar aquilo que eles dizem, também estou a avaliar o comportamento deles. Aqui este símbolozinho do W são as wikis, ou seja, é uma construção já um pouco mais detalhada e aprofundada do conhecimento. Portanto, as wikis é aquilo que vocês conhecem, por exemplo, como a Wikipédia.
Portanto, o Moodle, por exemplo, tem a possibilidade de criar uma Wikipédia interna, onde vocês, por exemplo, podem definir um tema e os alunos vão construindo, portanto, vão vendo em várias fontes fidedignas coisas sobre aquele tema e, portanto, podem ir fazendo a sua pequena Wikipédia, não é? Mas depois temos uma panóplia gigantesca de outras ferramentas que também servem para ir avaliando, e atenção que eu estou a falar em avaliar, porque hoje o nosso foco é aqui assim nisto, não é? Na avaliação, onde eu posso fazer, por exemplo, aqui, com este símbolo significa sondagem, eu posso... Já agora, Luís, isso da Wikipédia não é o glossário, pois não? Não. Portanto, a Wikipédia é exatamente aquilo que vocês conhecem como sendo, por exemplo, as wikis, a wiki é o conceito de, portanto, no fundo, um emaranhado de coisas que estão relacionadas entre si. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um texto sobre Sacavém, mas nesse texto sobre Sacavém fala na estação de comboios e posso ter um link para falar na CP, ou nos comboios, ou na linha do Norte, ou no TGV, ou numa coisa qualquer, não é? E, portanto, depois isto emaranha-se tudo umas coisas nas outras, ou seja, através de hiperligações dentro de um texto. E, portanto, acabamos por ir construindo um novelo cada vez maior, onde, de repente, comecei a falar de um tema sobre Sacavém e, de repente, já estou a falar da história mundial. Outra coisa diferente são os glossários, que é este símbolo aqui embaixo dos livrinhos. Um glossário é, no fundo, um dicionário de termos relacionados com determinada coisa. É, por exemplo, uma atividade que eu faço sempre com os meus alunos, mesmo em sala de aula. Porque, como vos disse, eu trabalho com a plataforma Moodle sempre. Eu crio no início de cada ano letivo, crio um glossário dentro da disciplina. Por exemplo, eu dou a disciplina de redes de comunicação. Eu crio um glossário onde digo, meus amigos, todas as aulas nós vamos abordando conceitos diferentes. Um dia é sobre os equipamentos, outro dia é sobre o que é que são os IPs e os conceitos mais básicos das comunicações. E digo-lhes, todos os dias vocês têm que vir aqui inserir 2 termos no glossário. E eu posso definir que os termos, por exemplo, não são repetidos, não é? Não podem todos inserir a mesma coisa. Não é? Então, o que é que acontece aqui? Eles vão inserindo termo a termo e explicando o que é cada termo e colocando, por exemplo, uma fotografia do assunto ou do objeto com que estão a demonstrar ou que estão a falar. Portanto, glossário é um dicionário de termos relacionados com determinado assunto, uma Wikipédia é um conjunto de temas interrelacionados e que se podem ir acrescentando e que estão relacionados entre si através de hiperligações. Portanto, em termos técnicos, obviamente para vocês também é um pouco mais complexo, requer algum estudo. Inquéritos, portanto, vocês podem fazer inquéritos ou sondagens aos alunos. Já vamos aqui simular uma coisa dessas. Este aqui é o símbolo das hot potatoes. Hot potatoes, alguns de vocês já têm também alguma experiência a fazer estas coisas. São um tipo de jogos, se quisermos, ou um tipo de atividades mais parecidas com aquilo que chamamos gaming, ou seja, é mais a atirar para o jogo, parece que é lúdico, mas é lúdico barra avaliação, porque eu posso lançar, por exemplo, um conjunto de palavras cruzadas, e faço isso também às vezes, e eles têm determinado tempo para fazer essas palavras cruzadas, mas as palavras cruzadas são sobre os conceitos que eu dei na aula de hoje, ou na semana de hoje, ou naquele tema. Portanto, estou sempre a relacionar e lançar para o tema que estou a trabalhar. Aqui, o símbolozinho do YouTube, dos nossos vídeos, que é uma das coisas que todos nós usamos bastante, não é? Portanto, para vermos determinados vídeos sobre os assuntos. Depois, portanto, estávamos a falar de modelos focados na natureza do processo e nas aprendizagens, onde o processo se desenvolve, neste caso, plataforma Moodle, e, portanto, das várias atividades que eu posso desencadear e as quais vou avaliar para dar nota ao meu aluno. E reparem, eu posso dar uma nota final de período ao meu aluno só tendo em conta estas coisas. Eu não necessito um teste para saber, portanto, para saber avaliar o aluno. Agora, é evidente que isto também depende um pouco das áreas disciplinares de cada um. Se eu entendo que a minha área disciplinar, então, requer um pouco mais de formalismo na minha avaliação, então eu estou num modelo mais chamado behaviorista, ou seja, um modelo mais comportamental. E estes modelos mais comportamentais são centrados em produtos
e nos resultados da aprendizagem desses produtos. E aí então caímos naquela situação dos testes mais formais que o Moodle também disponibiliza e também permite fazer e que já vamos aqui simular. E portanto isto são testes onde vocês constroem um conjunto de perguntas, por exemplo, eu aqui neste teste fiz aqui o print de um que fiz o ano passado, ao 10º ano, que tem aqui um conjunto de 18 respostas, em que eu lhes dei, salvo erro... Oi, perdão. Então, foi-se aqui... só um bocadinho. Foi, eu acho, aqui. Cliquei aqui numa tecla sem querer e, como veem, esta tecnologia falha a todos. Ora bem. Só um bocadinho. Ok, já estão a ver? Não. Estamos a ver o Zoom, Luís. Estou a ver o Zoom, a página do Zoom. Estás a ver o Zoom? Sim. Então vamos aqui interromper o compartilhamento e vamos tornar a fazer. Pronto, já está? Já. Ok. Isto são aquelas coisas que acontecem a todos, como vocês viram. O que é que foi? Eu fiz assim um gesto com a mão, toquei aqui numa tecla e saiu do ecrã que estava a ser partilhado. Pronto, isto é suficiente para uma pessoa logo destabilizar o resto da aula, não é? Bom, mas estava eu a dizer, portanto, que este teste é um teste mais formal, portanto, é um teste num modelo que se chama behaviorista, behavior, comportamento, e, portanto, eu estou, no fundo, a avaliar com um conjunto de perguntas que podem ser de vários tipos. Portanto, neste caso, por exemplo, eu tenho uma pergunta de escolha múltipla, posso colocar perguntas de verdadeiro ou falso, posso colocar perguntas de desenvolvimento. O que é que acontece aqui? Se eu fizer um teste só deste género, de perguntas com seleção ou com correspondência de itens, eu faço um teste que me permite chegar ao fim e o aluno tem imediatamente a nota final, porque isto é tudo automático, não é? Posso construir tudo isto automaticamente. Se eu construir um teste onde tenho um sistema misto, e normalmente é o que eu faço, ou seja, tenho várias perguntas de escolha múltipla, mas depois no meio coloco também 3 ou 4 perguntas de desenvolvimento para eles me explicarem, por exemplo, qual é que é o conceito de comunicação, uma coisa do género. Então aí implica... Luís, posso falar? Sim, sim. Eu gostava de perceber como é que eu chego a este teste. Este teste, ok. Como é que eu chego lá para começar depois a fazer as perguntas? Vamos já saltar para aí. Portanto, estava eu a dizer que o que eu faço normalmente é coloco, portanto, várias perguntas de escolha múltipla, se calhar 75% delas, ou de escolha múltipla, ou de emparelhamento de pergunta-resposta, e depois coloco sempre 2 ou 3 também de desenvolvimento. O que é que isso implica? Implica que o aluno, no final do teste, ainda não tem a nota final. Portanto, a nota que lhe aparece lá é uma nota intermédia, porque ainda lhe falta a avaliação daquelas perguntas abertas. E as perguntas abertas sou eu que vou ter que ler aquilo que ele escreveu e dar a nota consoante a resposta. Pronto, se eu fizer um teste completamente fechado, em que é tudo de escolha múltipla ou perguntas de emparelhamento de pergunta-resposta, ele fica logo a saber a nota final e eu já não tenho que me preocupar mais com a avaliação, nem tenho que me preocupar mais com aquele teste, porque tenho lá as notas. Se eu tiver que analisar à mesma, portanto, os tipos de respostas, então aí eles terão que esperar que eu faça o resto da avaliação, não é? E, portanto, nestes processos, já sabem que eles são sempre muito impacientes, portanto, mesmo no processo tradicional de sala de aula nos testes, eles andam sempre a perguntar pela nota, não é? Se já vimos os testes. Portanto, aqui mais ainda, porque isto, tendo eles uma parte imediata da nota, depois querem saber o todo, não é? E, portanto, ficam impacientes e querem uma rápida resposta. Pronto, então isto é o conjunto de slides que eu tinha para vos mostrar e agora vamos passar para a plataforma Moodle. Ora, passar para a plataforma Moodle, vou partilhar agora outra parte daqui do
do meu ecrã. Ora. Só um pouquinho. Ok, estão a ver o Moodle? Não, estamos a ver aquele slide há bocado. Estamos a ver um PowerPoint. Um PowerPoint. Isto ainda são reflexos do facto de eu ter cancelado há pouco Às vezes isso também acontecia com os miúdos, têm que se voltar a sair do modo ecrã da partilha da tela e voltar outra vez a iniciar. Isto foi porque tu partilhaste só esse documento, em vez de partilhares a tua tela, só partilhaste aquele documento. Ok, e agora, o que estão vendo? Já Já vem o Moodle? Sim, são dois, já dá. Pronto, então Sim. saltamos finalmente para o Moodle às 11h17, ainda temos meia hora para estarmos aqui a ver isto e responder à questão daquela colega de há pouco. Portanto, reparem, eu estou em modo de edição. Porquê é que eu estou em modo de edição? Porque tenho aqui o botãozinho de desativar o modo de edição. Portanto, relembrem-se que só os gestores do espaço, ou seja, o professor do espaço, é que pode ter acesso a este botão de ativar edição e desativar edição. Portanto, vocês, mesmo que venham aqui a esta disciplina, não o conseguem fazer. Reparem também que nesta sessão 2 eu tenho aqui um conjunto de recursos dos quais vocês ainda só veem o registro à presença e o aceder à sessão síncrona em Zoom. Tenho aqui uma série deles que vou disponibilizar depois assim que acabarmos de falar. E o que é? São critérios gerais de qualidade dos recursos educativos digitais, porque quando falamos aqui em plataformas e quando falamos em avaliação, temos que falar também em recursos que nós disponibilizamos para que os nossos alunos consultem as coisas, para depois também se enquadrarem naquilo que nós estamos a tentar transmitir, não é? Depois temos aqui um tutorial da criação da atividade de teste, que no fundo a atividade de teste é que eu vou aqui simular, com 3 ou 4 perguntas diferentes, e depois temos aqui um conjunto de 4 vídeos, que são links para vídeos, em que isto não é obrigatório que vocês vejam estes 4 vídeos, eu só os deixo aqui disponibilizados para quem quiser, quem tiver tempo e quem quiser ver isto com mais pormenor. Isto são vídeos feitos por um colega de informática, um colega de outra escola, neste caso é um colega do Algarve, que está mais ligado a estas coisas também da formação e que produz uma série de vídeos e, portanto, ele tem aqui exatamente como é que, nestes 4 vídeos, como é que se cria a atividade de teste, como é que se gerem as perguntas, como é que se criam e configuram a atividade de teste e como é que se faz a análise dos resultados. Depois vão ter aqui os slides portanto, desta sessão. E aqui, neste tutorialzinho da criação da atividade de teste, que eu vou passar a abrir. Ok, já estão a vê-lo? Não. Não. Está preto. Está preto, pois está aqui um problema qualquer. Pronto, então de qualquer forma eu vou-vos só dizer, mas estão a ver aqui tutorial de criação de atividade de teste, correto? Sim. Pronto, este tutorial no fundo explica, isto foi feito por mim e mas isso é um PDF, não é, Luís? É um PDF, exatamente, é um tutorialzinho em PDF. E portanto, o que é que isto explica? Explica aqui exatamente aquilo que eu vou tentar transmitir aqui em pouco mais de 20 minutos, que é como é que se cria cada uma dos tipos de perguntas, porque quando eu crio um teste há vários tipos de perguntas, não é? E portanto, isto exemplifica aqui a criação de cada um deles. Vai-vos aparecer aqui alguns tipos de perguntas que ainda não estão disponíveis nesta versão do Moodle, mas que à partida vão estar já na tal nova versão do Moodle que eu vos falei na segunda-feira, que são, por exemplo, atividades do tipo eu colocar uma fotografia, um desenho qualquer, e os alunos poderem arrastar para cima dessa fotografia nomes dos termos. Por exemplo, se eu colocar aqui uma imagem de um computador e se colocar vários termos à volta dessa imagem, a dizer onde é que é o rato, a dizer rato, teclado, monitor,
ventoinha, etc., eles têm que arrastar essas palavras para o sítio exato legenda. da imagem e a que corresponde esse conceito. Pronto. Esse tipo Posso de coisas fazer aí. uma questão relativamente ao que acabaste de dizer? Sim, desculpa. Essa figura, o facto de arrastar as figuras e os alunos, isso é permitido aos alunos escrever lá os nomes pedidos, o espaço que nós temos disponível na nossa disciplina ou na disciplina de turma, se for os 2 megas, isso é possível. É pouco, não é? Não, é possível, mas... Eu, pela experiência que tive em março, abril, na minha disciplina não, no meu 11º CT correu tudo muito bem, mas houve aí 2 ou 3 professores que para ilustrar a sua disciplina puseram logo ali umas imagens enormes. E isso ocupa, não sei se prejudica as outras disciplinas e, portanto, tem que haver alguma disciplina, não é? Sim. Isso que a Teresa está a dizer é perfeitamente verdade, portanto, mas não, isso por acaso não tem implicação no espaço que está disponível para a disciplina, mas no entanto cria algum ruído, por assim dizer, algum ruído na própria mensagem que queremos transmitir na disciplina, porque se eu tenho ali realmente 7 ou 8 tópicos com 7 ou 8 disciplinas, se eu na minha disciplina de informática colocar lá uma imagem que me ocupa logo o ecrã todo, obviamente que já não fica, esteticamente, não fica lá muito bem. E depois estou ali pronto, não fica... Mas na minha disciplina do 11º CT aconteceu na Biologia e na Matemática. Quer dizer, mas isso não implica depois o espaço que os alunos têm para entregar as coisas. Ou seja, isto que eu estou a dizer na criação dos testes é autónomo, o espaço que eu tenho ali na criação de um teste é autónomo em relação a todas as outras atividades que eu faço, está bem? Portanto, eu tenho essas limitações, ou criámos essas limitações por entrega de exercício. Porquê é que nós fizemos isso? Porque nós tínhamos cerca de 70 disciplinas a funcionar, com não sei quantos professores, portanto tínhamos centenas de espaços a funcionar, com centenas de entregas de trabalhos, e se eu não limitasse isso a 2 mega, nós ao fim de um mês tínhamos tido o espaço completamente cheio, sem podermos trabalhar mais. E portanto a decisão aí foi mesmo limitar aos 2 mega. E portanto isso era a entrega dos trabalhos dos alunos. Outra coisa será a criação da disciplina, que aqui não haverá limite, está bem? E ainda vamos ter essa restrição agora na nova? Na nova plataforma vamos ter sempre que impor uma restrição de entrega de trabalhos, mas provavelmente aqui vamos poder aumentar, não de 2 mega, mas vamos poder aumentar para mais megas, mas nunca contem com um espaço ilimitado de entrega de trabalhos, está bem? Porque os recursos são finitos e por muito que nós compremos um servidor, o servidor tem um disco bastante razoável, mas o disco bastante razoável muito rapidamente enche, como vocês veem pelos vossos discos dos vossos computadores em casa. Quando compraram o computador tinham muitos gigas, não é? Tinham 250, 300, 500 gigas, e muitos de vocês se calhar neste momento já têm muita coisa lá guardada com fotografias e vídeos, não é? E há uma coisa que me parece importante, houve muitos miúdos que mandavam os trabalhos via telemóvel por fotografia, porque não tinham equipamentos. Pronto. Ora, se eles agora estiverem mais apetrechados com ferramentas para usar e tiverem computador, sobretudo os mais carenciados, penso que essa hipótese se coloca menos. Sim, essa hipótese coloca-se menos e temos também que ser nós, primeiro autodisciplinarmos e depois ensinarmos os alunos. E se calhar isso é um bom tema também para eu lançar aí alguma informação para vocês, mas reforço já a ideia seguinte, que é a entrega de trabalhos deve ser sempre feita por parte dos alunos em PDF, ok? Porque tudo quanto sejam documentos que não sejam PDF, e mesmo assim às vezes há PDFs pesados, isso onera o sistema. Porquê? Porque um fecheiro de Word, se tiver lá meia dúzia de imagens com muita qualidade, fica logo com um tamanho gigantesco e, portanto, quando fazem a entrega, ultrapassem muito os 2 mega, como é óbvio. Se vocês conseguirem transformar esse fecheiro de Word em PDF, vocês vão ver com toda a certeza que ele é muito mais pequeno e, portanto, a entrega já não é um problema. Portanto, Luís, deixa-me só te interromper também da experiência que tive, e em relação à matemática funcionava muito com as fotografias, e por acaso até foi a Clara Macedo que me deu essa informação. Há um programa que os miúdos, e eu também o tenho instalado, podemos instalar no telemóvel, que ele tira foto, imagina 3 fotos, ele tira as 3
junta as três no mesmo documento e converte em PDF, que é o Cam Scanner. Eu sei que a determinada altura, em abril já, salvo erro, alguém falou nessa aplicação. E funciona muito bem, funciona muito bem. Já não sei quem é que me falou e eu lancei essa informação num fórum aqui no Moodle. Pronto, eu usei e funcionou muito bem. Pronto. De qualquer forma, neste novo período, vamos supor que não vamos para casa, mas se alguns de nós tivermos esse azar e se tivermos que ir e se os alunos tiverem que ir, como teoricamente os alunos já vão ter acesso a equipamentos, o problema é que as aulas começam daqui a uma semana e os equipamentos não sei quando é que chegam, não é? Mas teoricamente os alunos já vão ter equipamentos, mesmo aqueles mais carenciados, como falámos na segunda-feira, de escalões de ASE A e B, à partida já não iriam precisar dos telemóveis para fazer os trabalhos e para estarem a par com os outros alunos, ok? Mas pronto, vamos lá então aqui adicionar uma atividade ao recurso. Quando eu clico aqui em adicionar atividade ao recurso, portanto neste momento aparecem-nos aqui todas estas possibilidades, que eu volto a lançar-vos o desafio de experimentarem criar aqui estas atividades. Por exemplo, nesta semana que falta para iniciarmos as aulas, se vocês quiserem, por exemplo, combinem com colegas vossos e façam esta experiência entre colegas, para se sentirem mais seguros. Estas coisas devem ser sempre testadas antes de as usarmos com os alunos. Porquê? Para nós estarmos também seguros daquilo que estamos a dizer e a fazer, não é? Portanto, temos que primeiro que sempre nos apropriar das ferramentas. Portanto, quando vocês, todos nós, não é? Quando todos nós começamos a mexer numa ferramenta nova, isto causa-nos alguma perturbação porque nós não estamos familiarizados com ela e, portanto, temos receio de falhar e temos receio de fazer má figura perante os outros e, portanto, se isso entre nós já não deve ser assim, portanto todos nós temos mais ou menos capacidades em determinadas ferramentas, temos é que investir tempo em percebê-la. Portanto, se estamos a investir tempo no Moodle, vocês investam tempo em perceber aqui algumas destas, que são umas mais importantes que outras, e simulem isso com colegas outros, antes de disponibilizarem aos alunos, porque assim quando chegarem à parte dos alunos já estão mais à vontade. Aqui o que vocês usaram bastante, penso eu, durante este tempo foi aqui o recurso fecheiro, que é no fundo disponibilizar recursos sob a forma de PDFs, Word, Excel, aquilo que seja. Os URLs, no fundo, que é eu colocar aqui um link para um sítio qualquer para os alunos consultarem, no YouTube ou outra coisa diferente. Também usaram bastante aqui esta atividade que é o trabalho. Portanto, a atividade de trabalho permite que os alunos entreguem aqui os trabalhos e esta é muito importante porque faz com que todo o vosso trabalho fique aqui organizado. Portanto, vocês não precisam de ter a preocupação dos alunos entregarem-vos por mail os trabalhos e vocês andarem ali à pesca, literalmente à pesca no meio das centenas de mails, onde é que estão os trabalhos enviados pelos alunos. Portanto, aqui fica tudo organizado no mesmo espaço. E depois temos então aqui a atividade de teste. Portanto, vou fazer aqui teste, adicionar, e ele agora vai abrir uma janela onde vai pedir aqui algumas das características deste teste. Portanto, primeiro, a designação, que é sempre, em qualquer atividade ou recurso que vocês coloquem aqui no Moodle, ele pede-vos a designação, que é aquilo que vai aparecer ao aluno. E, portanto, vamos supor que eu quero mesmo colocar teste de avaliação vamos supor, portanto, hoje são 9 de setembro, 9/9/2020. Vamos supor que eu queria colocar ali, porque eu posso disponibilizar lá a apresentação, a dizer logo teste de avaliação de 9/9/2020, ficar lá, os alunos veem que vão ter um teste no dia 9/9, mas ele ainda não está disponível, ok? Portanto, eu dou-lhe aqui um título, então, disponibilidade e duração. É aqui que eu vou definir onde é que eu vou disponibilizar o teste e, portanto, eu aqui posso ativar, tenho que ativar aqui estes quadradinhos. Não é melhor fazer alguma coisa na descrição para eles? Eu posso colocar aqui alguma coisa na descrição, no fundo é descrever o que é que o teste contempla. Portanto, posso, em todas as atividades e recursos que eu adiciono, tenho sempre aqui um espaço para a descrição em que eu posso colocar aqui aquilo que entender, ou seja, no fundo, o explicativo daquilo que eu estou a querer transmitir, não é? Com isto. Portanto, se eu colocar aqui, por exemplo, ativar, vamos supor que o teste em vez de 9/9 é amanhã, 10/9.
Pronto, 10 de setembro. Portanto, e eu tenho aqui, vou ativar o teste às 11h30 do dia 10 de setembro. Ora, obviamente que se eu ativo às 10h30 de 10 de setembro, vou dizer aqui que também vou ativar o fecho do teste, que terá que ser 10 de setembro também, senão ele vai me dar erro. E eu aqui, bom, tenho duas hipóteses. Ou digo aqui a hora de fecho, ou então, se eu não quiser dizer aqui, posso aqui ativar e dizer quantos minutos é que o teste tem. Ou seja, por exemplo, eu faço um teste para 45 minutos. Ponho aqui 45 minutos. O que é que isto me vai fazer? Vai-me fazer com que o aluno vai ter o teste disponível a partir do dia 10 de setembro às 11h30 e vai ter 45 minutos para o ativar, para o realizar, independentemente de quando é que eu for fazer. Ou seja, ele pode começar no dia 10, no dia 11, no dia 12, porque eu não fechei aqui o teste. Estão a ver? Não tenho aqui o limite e ele vai continuar indefinidamente aberto até o aluno o fazer. Agora, se eu quiser que o aluno faça o teste só em determinado período, eu posso colocar aqui 11h30 até às 13h. E o que é que eu estou aqui a dizer? Atenção, este teste vai estar disponível para os alunos no dia 10 de setembro, das 11h30 às 13h, e o aluno, assim que o começar a realizar, tem 45 minutos para o fazer. Portanto, se ele começar às 11h30, às 12h15, ele, pura e simplesmente, termina automaticamente. Mas, se ele só começar às 12h30, por exemplo, ele pode fazê-lo, porque eu tenho aqui das 11h30 às 13h. Portanto, se ele começar às 12h30, ele pode ainda fazer o teste, só que às 13h ele vai fechar definitivamente. Portanto, ele vai ter só meia hora para o fazer, apesar de estar aqui 45 minutos. Sim? Sim, sim. Portanto, são dois limites, por assim dizer, que eu estou aqui a impor, que é o tempo limite que ele tem para fazer, que é a partir do momento em que ele começa, e o tempo limite em que ele vai fechar, ou seja, a partir do qual ele já não vai conseguir fazer mais nada. Portanto, mesmo que ele comece aqui a 1/4 a 1h, o teste fecha e ele vai gastar só 15 minutos do tempo que teria para fazer o teste se tivesse começado em tempo útil. Sim, teria que começar ao 12h15, sim. Exatamente, teria que começar no máximo ao 12h15. Pronto. Luís, posso tirar uma dúvida? Sim, sim. Desculpa, Cristina Apura. Como é que nós depois contornamos o facto dos miúdos poderem estar todos a fazer ao mesmo tempo e trocarem as respostas entre si? Fazemos testes com tempos mais curtos, por exemplo? Uma das coisas. Ou seja... há sempre a questão de, por exemplo, os alunos poderem ir ao Google e pesquisarem as respostas, não é? É óbvio que isso pode acontecer, mas quando fazemos testes, por exemplo, de escolha múltipla, aqui uma das questões... Há várias formas, pronto. Há várias formas. Para nós de informática, se calhar é mais fácil de fazer isso, porque, por exemplo, tirar-lhes o acesso a outras coisas na net que não a plataforma, mas isso já é mais complexo e mais técnico. Mas o mais usual é diminuirmos o tempo de resposta do teste. Ou seja, dar-lhes um tempo tal que eles não têm tempo sequer de respirar e de olhar para o lado, para verem o que é que o colega está a fazer. Também não lhes Eles serve muito... conseguem sempre tirar fotos, estar a fazer no computador e tirar fotos e mandar uns aos outros. Mas Vera, se isto for... Isso não conseguimos controlar. Mas já vamos ver que isso também pode ser aqui ultrapassado com outra situação. Mas se isto tiver um tempo limite que não lhes permita muito fazer esse tipo de coisas, muito dificilmente eles o farão. É óbvio que eles fazem sempre. Já no nosso tempo a gente também sempre houve cábulas, não é? Portanto, as técnicas é que eram outras. As pessoas inventam sempre formas de dar a volta às situações, como todos nós sabemos, mas é possível fazer versões? É possível fazer versões? Por exemplo, para alguns alunos ter uma versão A, para outros ter uma versão B, por exemplo? Não, o que é possível é fazer aqui um baralhar das perguntas e um baralhar dos testes, ou seja, as respostas virem todas baralhadas, ou seja, aquele ABCD que vem ali, o ABCD para um aluno já não é o mesmo ABCD para o outro aluno do lado, ok? É a mesma coisa que eu estava a falar, é do género. Pronto, é do género, não é bem testes diferentes, porque às vezes nos testes diferentes temos perguntas diferentes. Aqui o conjunto de perguntas final é sempre o mesmo, simplesmente eu posso baralhar... As respostas têm outra ordem. Eu posso baralhar as respostas, portanto as 4, vamos supor que são 4 respostas, eu posso baralhá-las e, portanto, se o aluno olhar para o lado e se estiver coincidentemente com a mesma questão, o ABCD dele vai ser diferente, de certeza, do ABCD do colega do lado. E, por outro lado, eu posso também baralhar a ordem das perguntas. Portanto, se eu tiver 20 perguntas, de certeza absoluta que muito dificilmente
portanto, a pergunta do lado, a pergunta número 1 do aluno do lado, quer da esquerda, quer da direita, é igual à minha. Mas já vamos ver isso, está bem? Portanto, aqui na avaliação, eu posso deixar isto para já tudo por defeito, ok? Portanto, vou só aqui definir a designação do teste e dizer que ele é no dia 10 de setembro, das tantas às tantas. Pronto. Vou guardar alterações e voltar à disciplina. E repare, o que é que eu acabei de fazer? Acabei de fazer só aqui uma entrada no teste. Ou seja, acabei de criar aqui, estão a ver, uma disponibilização para o aluno de uma atividade, que é a atividade teste, que me diz aqui que é o teste de 10 de setembro de 2020. Mas o teste, na realidade, ainda não tem lá nada. E agora caímos aqui na tal pergunta da colega de há pouco. Porque eu tenho aqui várias janelas de administração, não é? Portanto, tenho aqui o editar, vou editar só configurações, tenho aqui o meu teste de avaliação. Quando eu clico no teste de avaliação, neste momento, eu entro aqui, ok? Se eu editar teste, portanto, está aqui aquelas configurações poucas que eu criei, se eu vier aqui editar teste, entro aqui então no espaço onde vou construir o meu teste propriamente dito. E é aqui que vou adicionar as perguntas, porque neste momento, pura e simplesmente, só tenho lá uma entrada de teste. Ora, não está aqui pergunta nenhuma ainda. A tal situação, baralhar perguntas, coloco logo aqui um vistozinho antes que me esqueça. Portanto, o que é que isto faz do baralhar perguntas? Faz a tal situação de que a um aluno aparece a pergunta 1, 2 e 3, a outra aparece a 3, 2, 1, a outra aparece a 2, 1, 3, por aí fora, não é? E depois vou aqui adicionar perguntas. Reparem que, por defeito, a nota máxima que está aqui é 10, portanto, vocês podem fazer aqui a cotação que quiserem, podem fazer aqui de 200, podem fazer aqui de 20, podem fazer aqui, dar aqui a nota máxima que entenderem, ok? Vão aqui adicionar pergunta, e as perguntas podem ser feitas ou uma nova pergunta, e portanto, se vocês, por exemplo, não têm perguntas ainda nenhumas, vão fazer aqui uma nova pergunta, ou posso ir à minha base de dados de perguntas, porque a partir do momento em que eu crio uma pergunta, ela fica guardada aqui no Moodle, no vosso espaço, por assim dizer, né? E fica numa base de dados, e vocês podem reutilizar as perguntas noutros testes. Portanto, não é, a partir do momento em que vocês fazem uma pergunta, ela fica lá guardada sempre, e portanto vocês podem reutilizá-la, não é necessário andarmos sempre a construir isto. Portanto, se eu for aqui à minha base de dados de perguntas, ele aqui neste caso vai para a minha categoria pré-definida desta disciplina em concreto, e eu nesta disciplina não tenho testes, ok? Portanto, se isto fosse a minha disciplina, eu teria aqui os meus testes guardados e as minhas perguntas. Isso leva-me à questão de que se eu posso transitar perguntas de uma disciplina para a outra. Posso. Essa questão foi colocada durante o nosso período de confinamento e eu respondi através de, já não sei se foi de um fórum, se foi de um textozinho que fiz, que depois também posso colocar aqui para explicar como é que isso se faz. Portanto, isto vai a uma base de dados que é a base de dados de perguntas desta disciplina, ok? Só uma pergunta, Luís. Então nós aí, imagina que eu dou 7º, 8º e 9º, faz de conta. Tenho uma base de dados para o 7º, uma para o 8º e uma para o 9º. Não, tu tens uma base de dados única, onde depois tens categorias, ok? Ok, e dentro posso pôr uma categoria por ano, vá, digamos Podes assim. pôr exatamente, portanto, crias categorias e pões categorias 7º ano, 8º ano, 9º ano, ou seja, quando tu identificas uma pergunta, vais identificar em que categoria é que queres colocar a pergunta. Elas podiam ficar todas indiscriminadamente juntas, não é? Só que para a nossa organização é mais fácil se as colocarmos agrupadas. É como se fosse uma pasta, no fundo, não é? As pastas, Oh, Roque, e nós não podemos ir buscar isso a uma pen para levar para a plataforma? Não. As perguntas têm que ser criadas aqui. Tu podes copiar o texto e colar aqui, não é? Pois. Ou seja, eu agora, por exemplo, vou fazer uma pergunta mais fácil. Vou fazer uma pergunta de desenvolvimento. Portanto, tenho aqui vários tipos de perguntas, que são aquelas que são aqui permitidas, neste caso, nesta versão do Moodle. Eu não vou aprofundar muito isto, como é óbvio, porque não tenho muito tempo. O objetivo aqui era, volto a dizer, de uma ação de curta duração, é falar dos conceitos e depois predispor-vos para vocês trabalharem um pouco estas coisas. Depois já sabem que, se quiserem aprofundar isto, ou fazem autoestudo, ou têm que se inscrever em formações mesmo específicas de Moodle, está bem? Mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui 2 ou 3 perguntas diferentes. Portanto, vou escolher aqui uma pergunta de desenvolvimento e vou adicionar essa pergunta.
Ora, quando eu faço adicionar, ele faz-me isto assim. Cria-me, manda-me para esta janela, onde eu vou aqui definir qual é a categoria onde quero. Cá está. Portanto, neste momento ele tem aqui as categorias pré-definidas do sistema, que é desta disciplina, ou pré-definida geral, ou do próprio sistema. Portanto, eu vou deixar aqui na disciplina. Nome da pergunta. O nome da pergunta é o nome ao qual eu quero dar a pergunta. P1 qualquer coisa. E depois aqui o texto da pergunta. E aí é que posso ir colar Aqui, exatamente. Aqui é que se eu tiver, e tenho com certeza, feitas perguntas em testes, já, no Word, no outro suporte qualquer, eu faço a seleção dessa pergunta, faço copiar, chego aqui, botão do rato do lado direito, faço colar e fico aqui com a pergunta feita, ok? Mas, de igual modo, adicionar imagens ou gráficos? Ou... Exatamente, exatamente. Aqui, qual o tema que deveríamos abordar? Pronto, qualquer coisa que vocês queiram. Se vocês quiserem aqui adicionar uma imagem por baixo, vão aqui adicionar imagem, portanto aqui é o normal daquilo que vocês fazem, não é? Portanto, escolher o fecheiro, depois isto há de ir aqui às imagens, portanto qualquer coisa, vamos aqui adicionar uma imagem da escola E360, pronto, está aqui. Aqui, quando vão adicionar imagem, vamos por aqui que a descrição não é necessária, guardar a imagem e pronto, adicionei aqui uma imagem da escala E360, só para não nos esquecermos que isto está quase a começar, não é? Pronto. Depois, o que é que eu tenho que definir mais aqui? Qual é a nota que vou atribuir a esta pergunta? Porque eu, quando vou desenhar o meu teste, isto depois pode ser alterado a posteriori, ok? Portanto, isto é para já só uma indicação. Eu posso pôr aqui 2 valores, por exemplo, se for fazer de 0 a 20. Depois as opções de resposta, aqui não é necessário grande coisa, porque como isto vai ser uma pergunta em que o aluno vai fazer desenvolvimento, eu não tenho que ter mais nenhuma preocupação aqui. Vou guardar alterações. Pronto, ao guardar alterações, reparem que passou a estar aqui disponível a minha pergunta. Portanto, isto é uma pergunta que vai estar disponível no teste. Se eu quiser ver como é que isto vai aparecer ao aluno, tenho aqui a lupazinha, pré-visualizar a pergunta, clico aqui, e ela, se calhar agora vocês não vão conseguir ver, porque isto abriu-me numa nova janela. Mas ele abriu a pergunta, veem depois no vídeo se quiserem, abriu a pergunta e pré-visualizou a pergunta de qual o tema que deveríamos abordar. Aparece o número da pergunta e aparece a nota atribuída à pergunta. E ainda não está publicado o teste, não é? Ainda não está publicado o teste. Atenção que o teste só vai estar, vocês podem estar a fazer tudo isto, ele só vai aparecer ao aluno no dia 10 de setembro às 11h30. Ok. Portanto, mesmo o link estando lá, o aluno clica no link e não acontece nada porque vai-lhe dizer, atenção que este teste só está disponível às 11h30 do dia 10 de setembro, ok? Ok. Pronto. Agora, reparem que apareceram aqui 2 valores. Foram os valores que eu atribuí à pergunta. Se eu quiser alterar, é só clicar aqui neste lapisinho e em vez de 2 valores vou atribuir um peso ainda maior, 3 valores. Pronto, faço Enter e está feito. Agora costuma-se atribuir só um valor. Diz? Um valor chega. Pronto, ok, é aquilo que vocês entendem. As perguntas, o teste vale 260, divides por 10 tem... O teste neste momento vale 10, portanto reparem, já estou a atribuir aqui 3 a esta pergunta de desenvolvimento. É muito. É muito. Agora vou adicionar aqui outra pergunta, uma nova pergunta, e vou fazer aqui isto de escolha múltipla. Portanto, escolha múltipla, adicionar, vai-se abrir uma janela semelhante à outra, em que eu vou colocar aqui, pergunta 2, não interessa. Texto da pergunta, qual a opção correta? Essa aí também se pode ir copiar, não pode? Também podes copiar tudo aquilo que fizemos aqui em termos de texto, podes copiar de outro sítio. Daí que uma parte significativa do trabalho já esteja feita, porque se vocês já têm as perguntas feitas no outro lado, é só copiarem e colarem para aqui os textos. É claro que as imagens é que depois têm que as inserir aqui se quiserem imagens, não é? Agora, reparem, isto é uma pergunta de escolha múltipla. Eu estou aqui a fazer a minha pergunta, qual a opção correta, nota pré-definida aqui, vou-lhe dar um valor, resposta única ou múltiplas respostas. Eu posso definir aqui que há várias respostas corretas, é claro que na escolha múltipla não é aconselhável, porque senão isso dá logo confusão. E agora aqui, isto por defeito está já assim, e deixem sempre assim, que é baralhar opções de resposta, que é a tal situação em que
vai aparecer A, B, C, D a uns, B, D, C, A a outros e por aí fora. Portanto, com este cruzamento de não aparecerem as perguntas na mesma sequência a todos e não aparecerem as respostas iguais, muito dificilmente, eles com o tempo que têm para responder ao teste, muito dificilmente, não é impossível como a gente sabe, mas muito dificilmente eles andam a copiar as respostas todas uns dos outros, ok? Depois aqui temos que identificar as respostas possíveis. Eu vou pôr só aqui opções. Resposta 1 A, resposta 2 B, resposta 3 C e resposta 4 D. Depois, tenho que identificar aqui qual é a resposta correta destas 4 que eu inseri. Como é que eu identifico qual é a correta? Vou dar-lhe aqui, neste caso, 100%. Portanto, eu estou a dizer que, neste caso, a resposta A é a resposta que está completamente correta e que vale 100% desta cotação, que neste caso é um valor. É claro que eu posso dar feedback. Mexemos só na correta, Luís. Metemos só na correta os 100%, o resto fica sempre nenhum. O resto fica sempre sem nada. Eu posso dar aqui um feedback que é depois o que é respondido mediante o aluno ter respondido A, B, C ou D, não é? Eu posso dizer aqui muito bem, ou posso dizer aqui no B não é nada disso. Pronto, aquilo que quiser, se quiser ter mais trabalho. Se quiser fazer uma coisa mais simples, que é aquilo que eu sugiro no início, faço só isto, A, B, C, D, 100%. Guardar alterações. E ele Luís, está estou aqui. a falar só uma questão. Então, e quando baralhas os testes, quando metes lá o ícone de baralhar as questões, Sim, está aqui. quando estás a visualizar, aparece sempre a resposta certa? É sempre igual para todos? Sim. A resposta certa é sempre aquela que eu defini, que depois é sempre o A. Portanto, o A pode aparecer em sítios desfasados, mas é sempre A, ok? Portanto, não há esse problema de eu aqui, pelo facto de ter definido que a resposta correta é o A, como lhes aparece aos outros trocados, o sistema é suficientemente esperto para saber que o A que eu defini como sendo 100%, se passar para outro aluno como sendo B, o B é que é os 100%, ok? Portanto, não é esse tipo de preocupação. Boa! Se eu for pré-visualizar a pergunta, não sei se estão a conseguir ver a pré-visualização. Não. Não, pronto. Vai-vos aparecer o A, B, C, D. E portanto, vai-vos aparecer aqui as 4 hipóteses. Vamos aqui... Desculpa lá, onde é que pré-visualizaste a pergunta? É aqui nesta lupazinha, ok? Está aqui, pré-visualiza a pergunta. Luís, posso fazer uma questão? Vamos ainda adicionar uma terceira questão. Luís, peço desculpa. Sim. Estás-me a ouvir? Ana Rita, sim. Sim, diz-me uma coisa, depois de fazer o teste e dos meninos fazerem o teste, eu posso alterar esta cotação? Imagina que eu só dei conta que me enganei na resposta certa quando eles fizeram o teste. Boa questão. Não sei, tenho que ir ver para te responder sem estar a mentir, está bem? Pronto. Sim, é uma boa questão. Olha que eu penso que não, porque ele tranca determinadas configurações a partir do momento em que há respostas ao teste. Agora, a cotação realmente tens razão. No teste, ele mostra logo a nota ao aluno, não é? Pois, exatamente, Ricardo. É porque, exatamente, é isso que o Ricardo está a dizer. A cotação não podes porque ele, como mostra logo a cotação ao aluno no fim, depois era estarmos a alterar as regras do jogo, depois do jogo já ter começado, não é? Depois vais ao fórum e dizes o aluno tal e tal e tal tem mais 2. Ou mais um. Mas isso é evidente que... Assim usa mais potencialidades do mundo. Pronto, é evidente que às vezes essas situações acontecem e lhes dar a volta. Mas tentem, por favor, evitar, porque isso é logo suficiente para dar confusão nos alunos, ok? Pois, dá uma barraca. Dá confusão e depois eles interpretam sempre isso como sendo uma falha nossa e sendo uma fragilidade nossa. De qualquer coisa que falhou... Os humanos normalmente falham, as máquinas não. E todos nós que já somos crescidos e andamos nisto há muitos anos, percebemos isso. Agora, os miúdos gostam muito de apanhar as nossas fragilidades, como vocês sabem, não é? Os miúdos têm que começar a perceber muita coisa. Pois. Pronto, vamos só aqui adicionar uma nova pergunta. Luís, peço desculpa, a Sílvia. Olha, é assim, eu não entendi uma coisa. É assim, assim que o aluno responde
nós damos logo a nota ou ele faz o teste até ao fim? Não. Ele faz o teste até ao fim, a nota só lhe vai aparecer quando ele fizer, portanto, a submissão do teste, ok? Só quando submeter. Só quando submeter. Isto por acaso tem possibilidades de fazer isso, ou seja, de dar nota pergunta a pergunta e por aí fora, mas isso temos que alterar as configurações, é possível, cada um de nós alterar essas configurações, mas não é aconselhável do meu ponto de vista. Porquê? Precisamente porque depois pode haver a tentação do aluno começar em sala de aula, ou se estiver, por exemplo, a fazer isto numa sala ou num chat, dizer logo qualquer coisa sobre a pergunta estar certa ou errada. Não é? Uhum. E, portanto, é deixar que o aluno faça o teste até ao fim, só quando tem a submissão é que ele pode ter acesso ao teste, está bem? Acesso ao teste. E temos que dar a avaliação no mesmo dia ou pode ser no dia seguinte? Não, pode ser quando entenderem. Portanto, isto fica aqui. Se vocês têm perguntas de desenvolvimento, como foi o caso, eles nunca vão ter acesso à nota final do teste, enquanto ele não avaliar esta pergunta P1, que é uma pergunta de desenvolvimento. E eu posso fazê-lo e vou fazê-lo quando tiver a oportunidade. É claro que, tal como nós falámos na segunda-feira, não podem demorar muito tempo a fazer isto, porque no online o essencial é uma resposta rápida. Recordam-se daquilo que falámos na segunda-feira? Agora, uma questão. E como é que os alunos conseguem visualizar a avaliação que tiveram? Os alunos conseguem visualizar a avaliação quando, clicando no link de acesso ao teste, enquanto não fazem o teste, têm o link e acedem à realização do teste. Quando o teste estiver concluído, o link vai levá-los a ter mais um botão que é visualizar a nota. Okay. Nesse caso de ser questões de desenvolvimento, haverá aí, pronto, na de escolha múltipla é corrigido automaticamente pelo próprio programa. Nas de desenvolvimento haverá aí um campo em que nós, quando corrigirmos, vamos lhe atribuir ali uma nota. Exatamente. E depois de validar isto tudo, então sai uma nota final que fica disponível para o aluno. Exatamente. Essa parte eu não vou conseguir simular, porquê? Porque tínhamos que ter aqui um teste já totalmente terminado e um teste respondido por alunos para eu conseguir depois buscar as avaliações. Mas nós quando vamos corrigir há de aparecer lá claramente o sítio para dar a cotação, não é? Para vocês verem toda esta sequência toda feita, os tais 4 vídeos que eu vos estava a dizer há pouco e cujos links eu já vos vou disponibilizar aqui na plataforma, no espaço desta formação. Aquele colega explica exatamente todo o processo desde o início até ao fim e aparece lá também a parte da avaliação, porque ele tem lá simulados um teste já feito e a forma como avalia o teste e a forma como depois é disponibilizada essa avaliação. Está bem? Luís, há alguma coisa com numérica, uma pergunta numérica com variáveis? Sim, existe aqui uma pergunta múltipla com variáveis e aqui uma pergunta numérica em que fazemos numérica. Numérica só não. Não? Tá bem. Pronto, existe assim, mas Teresa, existe aqui uma série de perguntas que são um pouco mais complexas do que aquelas que eu mostrei há pouco, porque têm alguns parâmetros mais, e nesse caso eu ia-vos pedir o favor de vocês verem depois aquele tutorialzinho que eu disponibilizei ou que já vos vou mostrar na plataforma, em que tem lá exatamente como é que vocês inserem cada um destes tipos de perguntas, está bem? Portanto, aquelas perguntas que estão a surgir agora sobre como é que eu insiro esta pergunta, como é que eu insiro aquela e como é que me aparece determinada coisa, tudo isso espero que esteja bem respondido naquele tutorialzinho, está bem? Só uma questão. Os alunos, quando estão a fazer o teste, podem alterar a ordem das perguntas? Isto é, têm que começar na 1, 2, 3, têm que seguir essa ordem ou podem não alterar? Não, podem alterar. Podem alterar. Vamos se calhar então já aqui para este... E outra coisa, e quando chegarem ao final, antes de darem o teste por finalizado, eles podem voltar atrás? Podem sim senhor. Vamos lá, portanto, regressar aqui ao teste. Vou clicar aqui no teste e reparem que só está disponível dia 10 de setembro. Vou voltar à disciplina, vou alterar aqui uma configuração do teste e para pô-lo já disponível. Luís, uma coisa, desculpa lá, Ana Luísa, é assim, relativamente ao teste, estás a fazer o teste dentro de uma turma, portanto, na disciplina, dentro de uma turma? Estou a fazer dentro, neste caso, da turma e da disciplina da ação de formação, sim. Pronto, ok. Então, imagina que eu estou a fazer dentro do 7º A e eu quero também aproveitar o mesmo teste para o 7º B.
Isso caímos na tal situação que eu estava a dizer há pouco, que é, tu tens que reconstruir o teste indo à base de dados de perguntas. Ok? Ou seja, tens realmente aqui algum trabalho adicional para cada turma. Como é que a gente não dá para transportar, digamos assim, todo o teste não. para o 7º B? Não, todo o teste não. Tens disponíveis as perguntas e a construção das perguntas e o texto e as respostas, etc. Agora, tens que novamente adicionar a atividade de teste e tens que novamente fazer estas configurações. Ok. Como é que a gente pode ultrapassar e minimizar este problema? É precisamente aquela situação também que eu vos disse na segunda-feira, que é, se vocês têm, por exemplo, um teste, se têm, por exemplo, várias turmas do 7º ano, é pedirem para ter uma disciplina Moodle para todos os 7º anos, em que aí vocês têm o teste disponível e, portanto, ele pode ser adaptável para qualquer uma das turmas. Como é que depois isso é ultrapassável? É através, por exemplo, aqui de um processo que eu depois vos posso também colocar aqui como é que se faz, que é dar uma senha de acesso a cada um dos testes. E aí, por exemplo, vocês dão uma senha de acesso ao 7º A e os do 7º B, apesar de estarem aqui no mesmo espaço, vão lá e não conseguem aceder. E depois dão ao 7º C outra senha, ao 7º D outra senha e por aí fora. E, portanto, vocês conseguem duplicar os testes, mesmo que eles sejam iguais, não é? Porque têm o teste para o 7º A, depois duplicam para o 7º B, para o 7º C e por aí fora. E só dão acesso a quem quiserem àquele teste. É outra forma de ultrapassar essa situação. Tá bem? Dentro de uma turma chamada 7º ano. Pronto, comum a todos os 7º. Exatamente, ou isso. É bom que eles exatamente, e depois, se fizerem isso, Vera, a única situação é que vocês depois na avaliação aqui têm os alunos todos juntos. Ou seja, aparecem aqui os alunos todos juntos. Como sendo uma turma única, não é? Posso só explicar? É que é possível nós irmos buscar uma turma para a outra. Eu fazia isso. Se formos a importar, eu conseguia ir buscar os testes que fazia do 5º A para o 5º B. Tenho que ter muito cuidado para não importar tudo o que está na outra turma. E selecionar apenas Conseguias importar o fecheiro. Consigo importar o teste que fiz, conseguia pôr para outra turma. Susana, mas diz-me só uma coisa, mas aparecia exatamente toda a estrutura e tudo direitinho. Pronto, então... Com tudo aquilo que eu tinha decidido para a turma onde fiz o teste, eu conseguia ir buscar. Pronto, depois. Então confesso que já não me recordava disso, pensava que só conseguíamos importar... Selecionando o teste e importante ir para a segunda turma, é isso? Ok, então fica aqui prometido... Aparece tudo e Sim. se selecionar para importar tudo, ele importa as disciplinas todas, não é? Então nós temos que tirar o visto de tudo e selecionar só... Pois, exatamente. É que quando vocês fazem, no fundo, é como se estivessem a fazer uma cópia de segurança, só que estão a fazer... Ok. Ter atenção Sim, está bem, pois, claro. Então fica aqui prometido que assim que me for possível, num futuro muito próximo, eu vou fazer um pequeno videozinho sobre como é que isso se faz, está bem? Está bem, Luís, obrigada. Vamos só então aqui finalizar, porque já é meio-dia, e ver aqui que, portanto, este teste, o que é que eu estava a fazer? Estava só aqui a disponibilizar o teste já agora, no dia 9. Portanto, acabei de disponibilizar e vou clicar aqui no teste. E, portanto, reparem que eu passei isto para dia 9 às 11h30 e aqui o botãozinho já está diferente. O botãozinho dizia aqui outra coisa há pouco e agora diz responder ao teste agora. Porque ele já está disponível. Já está disponível porque eu alterei aqui a data de disponibilidade. Está bem? Então, responder ao teste agora. Ele diz-me iniciar tentativa. Vou iniciar tentativa. Pronto, e aparece-me isto. Reparem, pergunta 1. Neste caso, recordem-se que eu só tenho duas perguntas. Pergunta 1, selecione uma opção A, B, C, D. Aqui está um bocado confuso porque eu também escolhi o A, B, C, D para a resposta, não é? Mas o aluno responde aqui aquilo que entender e reparem que aparece aqui uma navegação do teste. Portanto, o aluno, neste caso, começou na 1, porque por defeito isto vem sempre para a primeira pergunta. Independentemente da primeira pergunta, seja ela qual for, não é? Portanto, recordem-se que a pergunta 1 deste aluno é diferente da pergunta 1 do outro aluno. Mas ele, se quiser, pode navegar aqui e clica aqui em cima do 2 e ele vai para a pergunta 2. E se houvessem aqui 20 perguntas, eu podia clicar em qualquer uma das 20 e podia andar para trás e para a frente. Agora, se vocês fizerem isto com os vossos alunos, chamem-lhes a atenção de que não deixem perguntas por responder, não é? Portanto, esta pergunta 1 já está respondida, está aqui com uma coisa... Está cinzento. Agora a pergunta 2, ele iria aqui responder qualquer coisa, um texto qualquer de desenvolvimento.
Pronto. Quando, e faço o seguinte, a resposta guardada. Reparem, ele detecta que tenho as perguntas todas respondidas, porque está aqui cinzento, porque eu já respondi a esta escolha múltipla e aqui no 2 ele já detecta que eu fiz um texto, escrevi um texto e fiz seguinte. Portanto, se eu fiz seguinte, avancei em relação àquela pergunta. Voltar à tentativa, eu posso voltar atrás, posso alterar as coisas que respondi, ou então submeter tudo e terminar. Portanto, eles que não se esqueçam, isto é um problema que às vezes acontece, e isso temos que ter muita atenção e chamar-lhes a atenção a eles, que é, tem que submeter para que isto seja efetivo, porque se eles pura e simplesmente vierem aqui e fecharem o browser, por exemplo, acabou. Eles fecham o browser e eles não submeteram o teste e não fizeram o teste. Claro. E isso acontece. Mesmo a mim acontecia muitas vezes, mesmo andando em cima deles e dizendo-lhes isso, muitas vezes há a tentação de fechar o browser ali na cruzinha, e depois não submetem e o teste é 0. E depois já sabem que eles vos vão sempre dizer: mas eu submeti, mas eu fiz isto. Não, o sistema é que não está a funcionar bem. Não, o sistema funciona bem desde que nós façamos tudo aquilo que o sistema está à espera. E, portanto, eu tenho que submeter tudo e terminar. Ele pede novamente a confirmação porque eu posso me lembrar, espera lá, a pergunta qualquer coisa ainda precisa de ser alterada. Vou novamente às tentativas e vou aqui à pergunta 1 e vou passar aqui para outra resposta. Pronto. E agora é que faço novamente o seguinte, se quiser, ou então terminar tentativa e submeter tudo e terminar, submeter tudo e terminar. E, portanto, a partir deste momento é que o sistema me dá aqui este feedback. A sua resposta está incorreta, a resposta correta A, portanto, neste caso, recordam-se que eu tinha dito que a pergunta é que estava correta, 1%. Portanto, mas há a possibilidade de não dizer aí, quando ele tenha, sim, de não dizer qual é a resposta correta? Sim, senhor. E depois aqui, neste caso, o texto de desenvolvimento. Ora, portanto, resultados. Aqui são vários tipos de opções, número de tentativas, pronto, por defeito. Isto está sempre assim. Tentativas, não é tentativas que eu quero. Estavas a pensar na resposta. Opções de exibição. É retirar aí, provavelmente. Tirar aqui esta resposta neste momento. Portanto, se eu tirar este visto aqui, nas opções de exibição, ok, os alunos no fim do teste não lhes aparece a resposta se está correta ou não. Se calhar nesta fase é interessante nós tirarmos daqui este visto, porque assim os alunos não têm... Pronto, mais uma vez, aqueles que são muito rápidos, claro que vão terminar antes do tempo, não é? E depois, ficando com tempo livre, podem começar a trocar impressões com os outros. Não, a situação é que se um faz das 11 às 11h45 e o outro faz só ao meio-dia, já pode ter acesso às respostas corretas. Não, mas atenção, isso foi um suponhamos que eu fiz aqui. Portanto, o normal é eu criar o teste todos ao mesmo tempo, das 11h30 ao meio-dia, e todos começam àquela hora e todos terminam ao meio-dia. Se começarem mais tarde, paciência, só tem... A única possibilidade aqui de copiar é um submeter antes e ter as respostas, não é? Exatamente, portanto, se nós tirarmos aqui a possibilidade de eles verem as respostas, se for um aluno muito bom, a gente já sabe que ele sabe mesmo as respostas, não é? E vai submeter antes e pode passar. Agora, se nós estivermos a fazer isto em sala de aula, presencial, como eu faço às vezes, é fácil de controlar e percebo se ele está a tentar comunicar com os outros ou não. Se estivermos todos a fazer em casa, já será mais difícil, não é? Mas pronto. Luís, aqui para ir às opções de exibição, foste às configurações das respostas, é isso? Sim, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a disciplina, perdão, com o teste neste caso, reparem que eu venho aqui à administração e diz-me cá em cima, administração do teste. Porquê? Porque eu estou na atividade de teste. Se eu for para a minha disciplina, em concreto, e vou sair, portanto, eu estou na minha disciplina, vou desativar aqui o modo de edição. Se eu for à administração, que também eu tenho aqui, eu tenho a administração da disciplina. Portanto, depende do sítio onde eu estou posicionado. Como eu estou na disciplina... Estás a administrar o sítio onde estás. É a nível de administração da disciplina. Portanto, recordem-se disto, que é, se querem gerir qualquer coisa destas, tem que entrar. Eu vou para registar a presença. A administração que me aparece aqui é a administração da assiduidade. Porquê? Porque eu estou dentro da atividade de assiduidade. Está bem? Portanto, as administrações que vão aparecendo aqui são diferentes dependendo do sítio onde eu estou.
Pronto, isto é aquilo que se consegue dizer assim Vai em pouco ficar tempo. aqui durante algum tempo, Luís? Diz, desculpa? As sessões vão ficar ativas? Sim, isto vai ficar disponível agora, mesmo quando passarmos para a nova plataforma, eu vou transferir estas disciplinas todas para lá. Portanto, vocês vão continuar a poder aqui vir assistir Luís, a tudo isto, ok? a minha plataforma não tem aqueles separadores laterais. A minha plataforma A minha também não. não tem esses separadores da administração, PTT, o que está aí do lado esquerdo. Também Pois não. Os nossos não têm, Luís. Isso é porque o Luís manda mais que nós. E porquê Se que for não preciso, tem? eu trago um Não presunto tem. para ter aí esses separadores. Não tem, porque mais uma vez é aquela situação em que isto que está aqui, vocês obviamente não vos aparece administração porque vocês não são alunos, não são professores da disciplina. Sim, Portanto, mas eu experimentei entrar numa turma e também não aparece. não, Porque isso nós somos alunos também. não. Se vocês forem professores, aparece-vos sempre este módulo de administração e aparece-vos a possibilidade de vocês deve ser, mete lá a imagem mais para cima. Pois metem a administração aqui no meio, se calhar a administração está no meio, tá. Mas nós podemos alterar e para o Vocês lado. têm aqui estas setinhas. Estes espaços que aparecem aqui Pois, nós são os aparece assim. mesmos, só que isto é de evitar aqui, porquê? Porque isto é ruído que há aqui na informação que vocês estão a tentar transmitir. Portanto, em mas todos é assim estes que aprendemos. painéis, vocês cliquem aqui nesta setinha, que isto faz o quê? Faz mover todo este bloco aqui para o vosso lado esquerdo. Portanto, estão a ver? Clicam aqui. E todos estes blocozinhos vão para ali. Pronto. E é completamente diferente vocês Pois é. mostrarem aos alunos este espaço assim do que mostrarem como eu estava Fica muito mais leve. assim. Portanto, Pois é, fica muito melhor. portanto façam sempre Obrigada, Sara, pela pergunta. Sim, exatamente. Sara. E o Luís pela resposta. Bem, Luís pela essa pergunta, é verdade. Às vezes há coisa, pronto, e nós agradecemos essas perguntas porque às vezes para nós são coisas tão óbvias que porque nós já estamos muito habituados a estas coisas. Obviamente Claro. quem não está habituado não é tão óbvio e às vezes aqui deste lado nós temos tendência a esquecermos um pouco disso, não é? Portanto é mesmo isso, tem a ver com isso. E reparem logo no impacto diferente que é mostrarem ao aluno um espaço assim do que um espaço assim, Pois é. não é? Eu passei a pandemia toda assim. Pronto, Também então, não. então na próxima Também vaga eu. da pandemia já não vai estar assim. Que não venha. Não, estou a brincar, não vai dar. Pronto, não dá para muito mais. Obviamente que o objetivo, como eu vos disse, disto também não era explicar aqui detalhadamente como é que vocês faziam uma avaliação em mudo, até porque eu penso que deixei bem frisado que aqui a questão da avaliação é também mostrar-vos que vocês têm um conjunto muito grande de recursos aos quais se podem socorrer para avaliar o aluno. Portanto, não é forçosamente necessário que seja só uma avaliação behaviorista como esta e, portanto, não semelhante àquilo que nós fazemos em sala de aula. Luís, é a Sílvia, só uma questão, por favor. Depois, como é que mostramos numa aula posterior a correção do teste? Bom, mais uma vez eu não o vou conseguir simular aqui, mas se nós formos aqui ao teste de avaliação, depois há aqui, quando eles estiverem avaliados, eu posso sempre fazer aqui isto, posso sempre rever e mostrar pergunta a pergunta. E assim posso mostrar a própria pergunta e a própria resposta. Há várias formas de o fazer. Ou então, se eu tiver tudo isto, por exemplo, num documento à parte, posso mostrar no próprio documento, ou posso, por exemplo, recortar daqui as respostas corretas e construir um documento com base nestas respostas, por exemplo. Não é? Vocês não estão a ver aqui, mas eu acabei de recortar este espaço com a pergunta. Eu às vezes faço isso por acaso, que é, se não quiser estar a mostrar a plataforma, se quiser, por exemplo, projetar logo tudo, ou se quiser disponibilizar em documento, faço o recorte destas zonas da pergunta com as respostas corretas, ou sem a resposta e depois a dizer qual é a resposta correta e explico e depois vou explicando. Também podes sempre adicionar os critérios de correção do teste Mas de qualquer forma... Onde é que eu faço o recorte? Com a ferramenta de recorte, com esta ferramentazinha aqui de recorte, ok? Esta aqui. Esta ferramenta de recorte é uma ferramenta que aparece disponível. Se pusermos aqui
na barra de pesquisa recorte, Conseguimos ver, aparece aqui Luís. disponível esta ferramenta. Portanto, só clicar aqui que ela aparece disponível e depois é só com o botão do rato do lado esquerdo, pressionar aqui nesta zona, fazer isto e isto vai criar um fecheirinho de imagem com esta imagem exatamente que eu estou a selecionar, está bem? Ok. Vai ser assim. Pronto, há várias formas de o fazer. Outra forma é realmente mostrar o próprio teste, como eu estava a dizer que agora não o consigo simular, que é quando ele está todo corrigido. Portanto, para mim, enquanto professor, eu clico no teste e tenho a possibilidade de mostrar aqui o próprio teste e a própria correção e os próprios valores das cotações. E aqui mais uma coisinha já agora. Para quem não fez isto durante de março a junho, eu tenho isto por secções, eu só estou a mostrar, por exemplo, a secção 1. Eu tenho aqui, isto é como se fosse um livro, vou passar para a página 2, estou aqui a mostrar a secção 2 neste momento. Okay? Pronto, quaisquer questões, continuem por favor a enviar, podem colocar através do fórum se acharem que é uma pergunta de caráter geral. Agora, ia-vos pedir uma coisa, que é, eu pensei que tinha mais ou menos ficado bem claro, mas há aqui ainda questões que não estão claras. Vocês, por favor, nas reflexões, não abram reflexões referentes à sessão 1 neste tópico de questões gerais da formação. Portanto, isto aqui são questões gerais da formação, onde os direitos de autor ainda vou dizer qualquer coisa sobre isso hoje aqui, em relação à Cristina. A Cristina já fez aqui uma primeira abordagem, mas eu vou aqui reforçar aquilo que a Cristina disse. Mas coisas específicas da sessão 1, façam por favor a entrada no tópico da sessão 1, no fórum da sessão 1, e coisas da sessão de hoje, façam a entrada no fórum da sessão de hoje, que vai ser aberto daqui a pouco, que já está aqui preparadinho. Está bem? Está bem. Só por uma questão de arrumação e de sabermos, portanto, vermos todos onde é que estamos a falar. Outra coisa que alguns de vocês fizeram e que nós, quando falamos de fóruns, portanto, mais uma vez, não sou eu que estou a sugerir isto também é da literatura e é de recomendações gerais. Nos fóruns não devem ser, as nossas reflexões não devem ser adicionadas enquanto documento do Word ou PDF. Os fóruns devem ser descritos desta forma como nós fizemos aqui, ou seja, vamos pôr isto aqui, eu vou entrar no fórum e devo fazê-lo com um texto corrido dentro do fórum. Ou seja, eu entro no fórum e consigo ler imediatamente tudo aquilo que está aqui dito. Se eu tiver aqui que descarregar um fecheiro, por um lado é mais ingrato para o formador ou para o professor, porque tem que estar a descarregar o fecheiro, tem que ir às pastas do download, tem que abrir o fecheiro e estar a ler. E por outro lado, desmotiva a discussão comum, porque se eu tiver que ir abrir um fecheiro para ler aquilo que lá está dentro, se eu for um dos participantes do fórum, normalmente as pessoas não fazem isso. E, portanto, deixam de ver a participação daquela pessoa. Está bem? Ok. Pronto, isto é só mais uma dica, que é, os fóruns normalmente são feitos com descrição de texto corrida e não com adicionar, portanto, documentos. A não ser quando isso seja pedido em concreto, ok? Claro que há sempre exceções, como é óbvio. E pronto, para já é tudo. Espero que tenha sido útil, pelo menos nos faça a todos pensar um pouco mais sobre estas coisas e continuo à disposição, como sempre, para qualquer aspecto relacionado com muito útil, obrigada. Em relação às presenças, não se esqueçam de vir aqui registrar a presença na sessão 2. Entretanto, eu não sei se o Centro de Formação vai exigir ou não uma folha de presenças assinada por vocês mesmos, ok? Portanto, eu vou tentar anexar à folha de presenças este vosso registro aqui online, porque, como eu vos tinha dito, só as pessoas que têm aqui assinalada a presença nas 2 sessões é que têm direito, portanto, às 6 horas da formação. Portanto, quem não fez este registro, eu não posso considerar aqui como estando presente. No entanto, eu não sei depois se não teremos que reforçar esta presença com uma folha de assinatura formal presencial. Se assim for, eu depois digo-vos a cada um de vocês e vocês assinam, está bem? Ok, obrigada. Pronto, Obrigada. Então, obrigado a todos e Obrigada, qualquer Luís. coisa. E resto bom dia a todos. Bom dia para todos. Obrigada, Luís. Tchau, tchau. Deus. Deus.
Obrigada, Luís. Bom dia a todos. Obrigada. Bye, bye. Sair, né?